Fala makers, tranquilos? Entender a diferença entre juros simples e juros compostos pode melhorar bastante a sua vida financeira. Está certo que tanta matemática às vezes assusta, mas esses conceitos são essenciais. Eles orientam vários tipos de operações monetárias, do financiamento da casa ao investimento em aplicações. Ou seja, sabendo qual tipo de juros incide sobre o valor, você consegue se planejar, pois entende quanto uma dívida vai custar ou qual será o retorno de seus investimentos no longo prazo. No vídeo de hoje vamos explicar todos os detalhes sobre esse assunto, então fica com a gente porque se você ficar até o final do vídeo, se você entender, se você tirar suas dúvidas, pode ter certeza que você vai evitar de entrar em armadilhas financeiras. Então, sem enrolação, roda a vinheta aí, editor. Bem, makers, para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo se você já entrou em alguma armadilha financeira, principalmente aí de juros, né? De repente pagou aí uma parte do cartão de crédito, né? Aquele mínimo, enfim, alguma dívida que você calculou errado e foi difícil você sair dessa dívida, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. O que são juros? Primeiro precisamos explicar a questão mais básica. O que são juros e para que eles servem? Em linhas gerais, esses são os valores que alguém paga a mais numa situação que envolva crédito. Por exemplo, digamos que você pegou um dinheiro emprestado no banco e combinou de ressarcir esse montante em 10 vezes. Porém, uma das parcelas está atrasada. Nesse caso, a instituição credora vai cobrar juros. A quantia a mais funciona como uma compensação pelo prejuízo. Afinal de contas, o banco contava com o pagamento na data marcada, mas não recebeu a grana de você, então por isso ele precisa adicionar ali um valor de compensação. Mas a mesma lógica se aplica a financiamentos e compras a prazo. É por isso que as operadoras costumam embutir juros nas prestações do cartão de crédito. No entanto, todavia, nem sempre a incidência dos juros sobre um valor inicial é ruim. Quando pensamos numa aplicação financeira, são eles que fazem o seu dinheiro render ao longo do tempo. Isso porque, na prática, os investimentos também são empréstimos, só que ao contrário. Quem está inscrito no canal, né? Tá com o sininho aí ativado, já se inscreveu no canal, sabe aqui que todos os dias a gente fala sobre educação financeira, sobre aplicação para iniciantes, sabe ali a diferença entre renda fixa, renda variável, ações, aplicações ali como, por exemplo, o investimento em fundos imobiliários, enfim, já sabe um pouco dessa diferença, tá certo? Ao alocar, por exemplo, recursos numa CDB, num RDC ou outro fundo de renda fixa, é você que empresta dinheiro para a instituição financeira. Então, a empresa utiliza o montante por um tempo, devolvendo-o com um acréscimo de juros proporcionais ao período. Essas cifras a mais correspondem ao seu rendimento. Bom demais! Juros simples e juros compostos. Até aqui foi tranquilo, né? Agora que já entendemos o que são juros, vamos ao próximo passo. É hora de diferenciar juros simples e juros compostos, também chamados de juros sobre juros. Bora lá! Juros simples. Os juros simples são calculados a partir do valor inicial da dívida. Assim fica mais fácil projetar as quantias futuras. Por exemplo, digamos que você tomou um empréstimo de R$10.000 com juros simples de 12% ao ano. Desse modo, serão 1,2 mil a mais ao término de cada ciclo de 12 meses. Se o pagamento durar 3 anos, basta multiplicar os juros por 3, portanto serão juros de 3,6 mil sobre a quantia inicial de 10 mil. Ao fim do período, você pagará 13,6 mil pelo empréstimo. Então, R$3.600 a mais no longo desses 3 anos. Essa é a modalidade usada normalmente para cobrança de impostos atrasados,
compras no crediário e alguns financiamentos. Ela se destaca pelo crescimento estável. Juros compostos. Por sua vez, os juros compostos são adicionados aos juros de períodos anteriores. Vem daí o apelido de juros sobre juros. Nesse caso, em vez de subir de maneira linear, a quantia cresce exponencialmente. O exemplo ilustrativo vai facilitar a compreensão. Vamos lá. Digamos que você resolva aplicar R$10.000 num fundo com rendimento de 12% ao ano. Os valores são os mesmos da situação anterior. Porém, os resultados são diferentes, porque no exemplo anterior, juros simples, agora juros compostos. No primeiro ano, você terá um acréscimo de 1,2 mil sobre o montante inicial. Mesma coisa lá, né? Mas, vamos lá. Seu dinheiro guardado chegará a 11,2 mil, né? Os 10 mil mais os 1,2. No segundo ano, o cálculo dos juros compostos é feito sobre a quantia atual, isto é, 12% de 11,2 mil, que dá 1.344 a mais. O mesmo se repete nos períodos seguintes. Após 3 anos, a quantia final será de R$ 14.049,28 por causa dos juros compostos, bem mais que os 13.600 dos juros simples. Percebe a diferença? Juros no dia a dia. Com base no que observamos até aqui, podemos definir uma regra de ouro para os juros simples e para os juros compostos. Seria mais ou menos assim: quando você tiver que assumir dívidas, recorra aos juros simples, que são fáceis de administrar. Para investimentos financeiros, prefira os juros compostos, que vão multiplicar a sua renda ao longo do tempo. É importante entender essa diferença para não sair no prejuízo. Afinal, como visto nos exemplos anteriores, a alteração na fórmula dos juros pode causar mudanças significativas na quantia final. A gente fez um cálculo de 3 anos nos seus investimentos. Imagina 10 anos, imagina 15 anos, imagina 20 anos. Por isso que quando você está aplicando 5 anos, 10 anos, 20 anos, fazem muita diferença ali para, de repente, você tá ganhando ali, né, com o montante ali, muito pouquinho de juros, e de repente a curva faz assim. Ao mesmo tempo, quando você usa esses juros num apartamento, né, você já ouviu aquela história de que você, no final de 30 anos, paga 2 apartamentos e meio? Então, por isso a importância ali da escolha dos juros. Se você precisar recorrer ao empréstimo, o ideal seria escolher uma linha de crédito com taxa de juros simples. Só que a maioria das financeiras trabalha com juros compostos, fazendo a dívida crescer rapidamente. Diante dessa realidade, é necessário pesquisar as opções com juros mais baixos. Também vale a pena ler cada cláusula do contrato com bastante atenção, especialmente as que dizem respeito à cobrança propriamente dita. Eu sou advogado, então sei bem a importância da leitura do contrato. Aproveite então para fazer o cálculo e simular o valor das parcelas, verificando se os pagamentos mensais caberão no seu bolso e se a soma final não será exorbitante. Lembrando que o seu salário não cresce tão rapidamente quanto os juros compostos. Já para uma situação de investimento em renda fixa, por exemplo, os juros compostos tornam-se um grande aliado. Isso porque quanto mais tempo o seu dinheiro ficar parado, mais juros incidirão sobre os juros anteriores. Essa é uma estratégia inteligente para quem quer ampliar o patrimônio financeiro. Organize a sua vida financeira. Aqui vai uma última dica. Caso as contas estejam muito apertadas e você não consiga honrar com todos os compromissos financeiros do mês, priorize o pagamento das dívidas com taxas de juros mais altas. Geralmente são as do cartão de crédito. Quem entra no rotativo sabe muito bem como é difícil sair.
De qualquer modo, essa é uma decisão extrema. Melhor não chegar nesse ponto, verdade ou não? Mantendo um comportamento de consumo saudável, você sempre terá dinheiro para bancar as despesas. Continue acompanhando aqui o nosso canal para aprimorar as suas noções de educação financeira. Nesse espaço aqui, nós sempre vamos trazer novidades sobre controle de gastos, economia, investimentos pessoais, orientações para iniciar no mundo dos investimentos, tudo de um jeito descomplicado. E aí, gostou do vídeo? É o momento de você deixar aí o seu comentário e lembrando para não perder nenhum vídeo, né? O seu bolso agradece, já dá esse tapa no like e bate no sininho das notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!